Alô você, canal Resolvendo Questões de Concursos, Alberto falando aqui. Hoje trazendo exercícios sobre o Código Tributário de Campina Grande, na Paraíba. Se você não conhece nosso canal, inscreva-se conosco. Se já conhece, curta, comente e compartilhe. Vamos nessa? Exercício número 1. São tributos de competência do município de Campina Grande, exceto a. Os impostos sobre a propriedade industrial e comercial urbana. B. Os impostos sobre a transmissão intervivos a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição. C. Os impostos sobre os serviços de qualquer natureza. D. As taxas pelo exercício regular do poder de polícia. A você que não conhece o canal, leia a questão conosco, pause o vídeo, dê uma pausa, responda e depois confira o nosso gabarito da questão do exercício. Questão 1, sem perca de tempo, sobre os impostos de competência do município. A resposta correta é a letra A. Essa é a exceção. Os impostos sobre a propriedade industrial e comercial urbana não está previsto no Código Tributário. Lá diz o seguinte: são tributos de competência do município os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Predial e territorial urbana, ou seja, o IPTU. B. A transmissão intervivos a qualquer título, por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição, os serviços de qualquer natureza, as taxas pelo exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado a contribuinte ou posto à sua disposição, as contribuições de melhoria para custeio do serviço de iluminação pública. Questão 1, letra A, resposta correta. Questão 2, exercício 2, sobre sujeito passivo, contribuinte e responsável. Assinale a opção incorreta. A. Contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. B. Respondem pelo pagamento do IPTU, além do contribuinte, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação. C. Uma lei poderá atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa. D. Posseiros, comodatários, ocupantes do imóvel, não respondem pelo pagamento do IPTU. A, B, C ou D, na concepção do Código Tributário do município de Campina Grande, estão incorretos. A você que respondeu a questão 2, a letra D, acertou, posto que no artigo 7º do Código Tributário diz que respondem pelo pagamento do IPTU, além do contribuinte, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, o superficiário, o promitente comprador emitido na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente à pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou não do imposto, ou a ele imune. Então, letra D, porque diz na letra D que posseiros, comodatários, ocupantes do imóvel não respondem pelo pagamento, mas respondem sim, segundo o artigo 7º do Código Tributário. Demais artigos aí, o 6º e o 8º, eles corroboram com a questão. O contribuinte do IPTU é proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. E o 8º, lei poderá atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, ficando o contribuinte responsável em caráter supletivo. Questão 3. O valor venal do imóvel será determinado após uma avaliação. O que se toma como referência para a determinação desse valor é exceto a área do imóvel, os fatores de herança, pois podem influenciar na alta do valor venal, o valor unitário do metro quadrado do terreno, as características do imóvel, A, B, C ou D. Está incorreto aí. A você que respondeu a questão 3, o exercício 3, a letra B, você acertou.
uma vez que os fatores de herança não determinam, não influenciam no valor venal, ou seja, a determinação do valor venal não é influenciada pelo fator de herança. É basicamente, pessoal, uma alternativa que foi colocada na questão como uma pegadinha, uma coisa aleatória, entendeu? Segundo o artigo 13, o valor venal do imóvel será determinado mediante avaliação, tomando-se como referência a área e as características do imóvel, bem como o valor unitário do metro quadrado do terreno e ou da edificação constante da planta genérica de valores imobiliários. Questão 4. O imposto sobre a transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, a qualquer título, por ato oneroso, tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis por natureza ou por acessão física, a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, a cessão de direitos de aquisição. 1 e 2 corretas apenas, 1, 2 e 3 incorretas, 1, 2 e 3 corretas, 3 correta apenas ou 2 correta apenas. A sua pausa na questão 4 é importante, no exercício 4 é importante, uma vez que o seu gabarito é a letra C, ou seja, 1, 2 e 3 estão relacionados com o fato gerador do ITBI. Artigos 38 e 39 respondem à questão: o imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis, ITBI, a qualquer título, por ato oneroso, tem como fato gerador a transmissão de bens imóveis por natureza ou por acessão física, a transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, a cessão de direitos de aquisição relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores. O imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos quando realizada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito, decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Questão 5. Sobre a base de cálculo e as alíquotas, assinale o que está incorreto. Uma das bases de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos nas transmissões em geral. B. Uma das bases de cálculo do imposto é o valor do maior lance na arrematação judicial ou administrativa, adjudicação, remissão ou leilão. A base de cálculo será determinada pela administração tributária através de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo sujeito passivo. Na arrematação judicial, administrativa, adjudicação, remissão ou leilão, a base de cálculo do ITBI será inferior ao valor da avaliação judicial. Questão 5, sobre a base de cálculo e as alíquotas do ITBI. Você que pausou e respondeu o vídeo, a questão 5, e respondeu a letra D, você acertou, uma vez que a D diz que na arrematação judicial, administrativa, adjudicação, remissão ou leilão, a base de cálculo do ITBI será inferior ao valor da avaliação judicial, mas no parágrafo único do artigo 42, diz que na arrematação judicial ou administrativa, bem como nas hipóteses de adjudicação, remissão ou leilão, a base de cálculo do ITBI não poderá ser inferior ao valor da avaliação judicial e, não havendo esta, ao valor da avaliação administrativa. O artigo 43, a base de cálculo será determinada pela administração tributária através de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e ainda nos declarados pelo sujeito passivo. O artigo 42 diz que a base de cálculo do imposto do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos nas transmissões em geral. E 2, do maior lance na arrematação judicial ou administrativa, ou seja, é o que está na questão. Vamos para a questão 6. O processo administrativo fiscal será instaurado mediante provocação do sujeito passivo nos casos de, exceto, consulta e pedido de restituição, petição pública abaixo-assinada, pedido de revisão de avaliação de bens imóveis, reclamação contra lançamento de tributo ou ato dele decorrente. Mais uma questão que tem uma opção incorreta, ou seja, a exceção. Após a sua pausa no vídeo, questão 6, letra B. Acertou quem disse a letra B, petição pública abaixo-assinada, porque não há previsão de instauração de petição pública
abaixo assinada para processo administrativo fiscal. Lá diz, no artigo 339, 339, diz consulta, pedido de restituição, pedido de revisão de avaliação de bens imóveis, reclamação contra lançamento de tributo ou ato dele decorrente. A questão 7, o exercício 7, diz que assinale o que não é considerado pelo Código Tributário de Campina Grande, Paraíba, uma infração. Prestar declaração falsa ou omitir, total ou parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes das pessoas jurídicas de direito público interno, alterar faturas e quaisquer documentos relativos a operações com propósito de fraudar a fazenda pública, subsidiar a fiscalização tributária inserindo elementos exatos de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou documento equivalente, A, B, C ou D. Após a sua pausa no vídeo, questão 7, a letra C, uma vez que a letra C não é uma infração, ou seja, subsidiar a fiscalização tributária inserindo elementos exatos sobre qualquer natureza em documentos ou livro exigido pela lei fiscal não é uma infração. Obviamente não é infração. O que é infração é inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documento ou livros exigidos pelas leis fiscais com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos à fazenda pública. Ou seja, está lá no artigo 310, item 2 do Código Tributário. Demais infrações aí você pode conferir, algumas estão na questão, outras não. É um texto longo aí, pode ser conferido. 8. Uma certidão negativa é a prova da quitação do tributo. Uma certidão negativa é a prova da quitação do tributo. Ela é expedida à vista de requerimento do interessado que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida, caso solicitada por escrito, dentro do prazo de 10 dias, 15 dias, 30 dias ou 45 dias, contados da data da entrada do requerimento na repartição, sob pena de responsabilidade funcional, ressalvado erros ou falta de informações na solicitação do requerente. 10, 15, 30 ou 45 dias é o prazo para a expedição da certidão negativa. Certidão negativa. Sua pausa foi importante na questão. Questão 8, a resposta é a letra A. 10 dias contados da data da entrada do requerimento na repartição, sob pena de responsabilidade funcional, ressalvado erros ou falta de informações na solicitação do requerente. Artigo 303 do Código Tributário de Campina Grande, Paraíba. Nona questão, nono exercício, o órgão fazendário de Campina Grande poderá cancelar créditos inscritos em dívida ativa nos seguintes casos, com exceção de 1. De sujeito passivo falecido sem deixar bens que exprimam valor, quando legalmente prescritos e quando julgados nulos em processos regulares, quando o sujeito passivo se tratar de pessoa física absolutamente incapaz de solver a obrigação tributária, quando o seu montante for superior ao dos respectivos custos de cobrança. Sua pausa é importante. Lembrando a você que, conforme mostramos aqui em um short, há apostilas para esse concurso de Campina Grande no nosso parceiro Maxi Educa e no parceiro Apostilas Opção. Caso você ainda não tenha adquirido essa apostila e queira estudar por uma apostila, porque há pessoas que gostam de estudar, se monitorar o estudo por apostila. Então, fica aí a dica, está aqui na descrição deste vídeo. Questão 9. A letra D é a resposta correta, é a exceção da questão, porque quando o seu montante for superior ao dos respectivos custos de cobrança, não significa que é um cancelamento de dívida ativa. É o contrário.
O artigo 298 do Código Tributário diz que o órgão fazendário poderá cancelar créditos inscritos em dívida ativa nos seguintes casos. E um desses casos é quando o seu montante for inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Ou seja, se o custo de cobrança dessa dívida ativa vai ser mais dispendioso do que o montante a ser recuperado, então há a chance de se cancelar esses créditos. Demais casos aí, né, estão compatíveis com o que está na questão. O artigo 299, né, ainda diz o seguinte, 299, a cobrança da dívida ativa será promovida. A cobrança da dívida ativa será promovida por via amigável, por via judicial ou por intermédio de outros meios permitidos por decisões vinculantes das Cortes de Justiça brasileira. E a questão 10, para encerrar essas questões, esse exercício sobre o Código Tributário, diz que o contribuinte do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, o ISS-QN, é o prestador do serviço. Analise as afirmativas a respeito desse imposto e marque a incorreta. A base de cálculo do ISS-QN, que para alguns lugares se chama ISS porque é mais fácil, inclusive há concurso que se diz concurso ISS alguma coisa, concurso ISS Maceió, ISS Campinas, ISS São Paulo e assim por diante. Então, letra A base de cálculo do ISS-QN é o preço do serviço. B, o ISS-QN também incide sobre serviços provenientes do exterior. A pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita ao ISS-QN, ainda que imune ou isenta, não é obrigada a inscrever cada um dos seus estabelecimentos autônomos no cadastro de contribuintes antes do início de suas atividades, só após o início das atividades. Na fixação do valor do ISS-QN, no regime de estimativa, levar-se-ão em conta o preço corrente do serviço, o tempo de duração e a natureza específica da atividade e as peculiaridades do serviço prestado. Então, A, B, C ou D diz respeito a algo que está incorreto na questão do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o famoso ISS, que em Campina Grande é o ISS-QN, mas que se conhece muito por ISS, Imposto sobre Serviços. Estamos aqui chegando ao final do nosso exercício. A você que pausou e considerou o vídeo aí a pausa, a questão 10 tem como resposta a letra C, ou seja, a obrigação é de inscrever antes do início das atividades. É o que diz lá o artigo 76 do Código Tributário do município de Campina Grande. A pessoa física ou jurídica cuja atividade esteja sujeita ao ISS-QN, ainda que imune ou isenta, é obrigada a inscrever cada um dos seus estabelecimentos autônomos no cadastro de contribuintes antes do início de suas atividades. Na questão 10, letra C, diz que não é obrigado, então o erro está aí. Demais opções estão aí. Letra B correta, letra A correta, letra D correta. Apenas a letra C, cujo artigo de referência é o 76, responde como incorreta. Ok? Letra B é o artigo 53, primeiro inciso. Letra D é o artigo 67 aí. E letra A, o artigo 59. Minha gente, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se você quiser continuar, nossa hashtag é concurso Campina Grande. Hashtag concurso Campina Grande. Pode ser minúsculo ou maiúsculo que você vai nos encontrar. Um abraço, até uma próxima. Tchau, tchau.